Legal, pessoal. Agora a gente vai começar a falar de indicador. Agora vai começar a ficar legal. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Eu tenho aí 5 modelos gráficos, mais os candles, etc. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, embora essa aula seja a respeito do DMI, Directional Movement Index, o gráfico da DX, o gráfico de tendência, como você quiser. Eu vou dar uma explicação aqui do sistema de uma maneira geral. Esse daqui é o DMI, o Directional Movement Index, e eu digo que ele é o nosso presidente da empresa. O dono sou eu, porque o dinheiro é meu. Mas ele é o presidente da nossa empresa. É ele quem diz se tem tendência ou não. Se houver tendência, ele vai passar a bola para o doutor Didi, que é o nosso diretor de médias móveis e o nosso conselheiro de agulhadas e ponto falso. E o Didi é que vai dizer para você compra ou vende, etc e tal. Este cara aqui, o estocástico, é um oscilador, é um diretor de sem tendência. Nós vamos falar de todos eles, claro. Esse é um outro sinal que eu uso só para sair do trade. Aqui o Trix também é um oscilador muito legal, que eu também só uso para sair do trade. E aqui a gente tem as bandas de Bollinger, que é o meu diretor de time. Esses dois caras são gerentes de sem tendência. Esse daqui é o meu diretor quando houver tendência para eu poder operar. Esse é o meu presidente para dizer a quem eu devo dar atenção, se eu vou operar ou não. E aqui o Bollinger para me dar o timing, o momento em que eu devo efetivamente entrar no trade. A gente vai começar aqui falando do DMI. Eu sempre falo nos meus cursos que esse é um indicador, vou botar ele maior aqui. Esse é um indicador que é tão do cacete, que se eu estivesse passando na rua e eu encontrasse o cara que inventou isso daí, eu ia dar pro cara. Se eu acordasse mulher, estivesse passando na rua, de repente você acorda, você trocou de sexo, você fala, caralho, já acorda de cabelo comprido, com olho pintado, brinca, o caralho, né? Aí você acordou, pô, você virou mulher, você fala, caceta. Aí você saiu na rua pra ir no médico, né, pra ver o que aconteceu, voltar pro sexo e tal. E aí você deu de cara com ele. Eu ia dar pra esse cara. E eu ia dar gostoso pra ele. Porque ele montou um negócio, bicho, que é sensacional. Ele montou um negócio do cacete. Não sei como ele montou isso. Ele deve ter montado umas 10 mil funções numa planilha Excel e viu que essa daí bateu. Porque, bicho, como é que o cara inventa um negócio desse, né? Um modelo gráfico. Como eu já falei para vocês, cada linha dessa, na verdade, é uma função matemática que estão sendo plotadas aqui num eixo cartesiano. Bom, a gente tem aqui o AD+, a gente tem aqui o AD-, ou DI+, DI-, e esse daqui é o ADX. Essa daqui é a linha da venda. Aliás, no meu sistema, tudo que vocês olharem nos indicadores, sempre a linha amarela, se tiver fundo preto, sempre as linhas amarelas são as vendas e as linhas azuis vão fazer papel de compra. Essa terceira linha aqui, que é essa linha branca, é a linha do ADX. É a linha que vai dizer pra gente se tem tendência ou não. E agora você vai ver que do cacete que esse indicador é, através das coisas que eu vou te falar. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui muito fácil é que tem quanto cruzamento do AD- e do AD+, a gente tem lá as compras e as vendas. A azul cortou para cima, a gente começou a ter uma compra, a amarela cortou para cima, começou a ter uma venda. Isso não tem muito disso. Olha lá, outra compra, outra venda, compra de novo, etc e tal. E aí vamos. Então, a primeira coisa que a gente pode pegar no DMI, compras e vendas, para a gente ter uma noção, mas a gente vai obedecer o Didi. A segunda coisa que a gente vê aqui é uma coisa fundamental e que eu acho, na minha opinião, necessariamente, eu não sou a voz do mundo, né? Mas o cara que hoje olha gráfico, que não vê um DMI, um gráfico que te mostra tendência claramente, o cara está no jardim de infância dos gráficos. O cara não sabe nada, o cara não percebeu ainda, ele está aprendendo a ler. Entendeu? É fundamental para você tradar que você saiba se existe tendência. Ninguém quer entrar num ônibus parado, velho. Você quer entrar no ônibus que vai te levar para casa, para o lugar que você quer ir, você não quer ficar parado num ônibus. E esse DMI, ele faz exatamente isso pra gente. Ele diz se existe tendência. O que é existir tendência? É existir continuidade de movimento. Então eu digo para você que se a gente tem tendência de compra, o mercado vai subir. Se o mercado tiver tendência de venda, ele vai cair. Se o mercado não tiver tendência, e você perguntar pro frango o que ele faz, ele fala assim, não sei. O que vai acontecer com o mercado? Ele fala, não sei. Se você perguntar para mim, eu vou dizer, olha, se o mercado tem tendência de compra, não tem tendência de venda, ele está sem tendência. E se ele estiver sem tendência, ele vai lateralizar. O mercado sem tendência, ele se conforma feito um peixe que está ali amarrado pela boca, ele fica dando rabiada, oscilando, trabalhando. Mas ele não vai fugir daquele eixo, porque ele está amarrado aqui pela boca. Porque o mercado não para. Então ele vai ficar fazendo pequenas oscilações que não são capazes de meter tendências nos tempos grandes, mas nos tempos pequenos são. Vamos botar um papel aí de R$50. Se ele andar 2 cruzeiros, não vai colocar tendência no mensal. Mas bem possível que coloque no 120, até no diário, talvez. E claro que quando isso começou, os gráficos pequenininhos ganharam uma tendência tremenda para poder fazer força e empurrar o mercado para cima. A gente já falou que todos os movimentos começam nos gráficos menores. O primeiro gráfico que vendeu no topo foi de 1 minuto. O primeiro que comprou no fundo foi de 1 minuto. Aí essa compra foi... E ele contagiou o tempo pai dele. E aí o tempo pai contagia o tempo avô, que é o pai do outro, né? Entendeu? E aí vai o contágio e aí é que a gente vai tendo os movimentos acontecendo. Então, a gente vai procurar, obviamente, só entrar em trades onde a gente tem uma tendência existente e acelerante. Existente e acelerante. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, eu quero mostrar para vocês como é que a gente vê essas coisas todas. Vamos lá. Olha aqui, pessoal.
A gente tem a linha positiva, a linha negativa e a linha neutra só de tendência. A gente tem algumas regrinhas para cumprir aqui, são importantíssimas. Olha, em primeiro lugar, essa linha, que é a linha do ADX, toda vez que ela for cainte, e cainte é termo técnico, eu aprendi em Harvard, quando ela é cainte que perde o 32, pelas minhas calibragens, obviamente, a gente já falou de calibragem, a gente deixa de ter tendência. E você repara que mais ou menos quando a gente está perdendo a tendência, o mercado dá uma embobelada. Sabe que ele meteu uma venda, meteu uma compra, uma venda, uma compra, parece maluco. E a tendência veio caindo e a tendência ficou aqui por baixo das outras duas, o ADX. Então, existem duas regras para eu não ter tendência. Primeiro, quando o ADX é cainte menor que 32. Segunda regra, quando o ADX está andando por debaixo das outras duas. E, potencialmente, bicho, quando está andando por debaixo, você vê a embaralhada que o mercado dá. Quando o ADX começa a andar pela parte de baixo, olha as embaralhadas que ele dá, impressionante na hora que perde tendência. É que aqui ele está montando o mercado lateral. Ele não fica parado, ele mete uma venda, uma compra, uma venda, uma compra, ele fica ali sambando. Mas ele não vai escapar de um range. Vamos ver como é que esse negócio aconteceu efetivamente lá naqueles períodos. Repara lá, ó, eu perdi a tendência. Repara que o mercado montou essa lateralização aqui, ó. Nesse período que a gente não tem a tendência ali. Na hora que entrou a tendência de novo aqui, ó, o mercado voltou a subir, porque o ADX passou por lá de dentro. Então eu vou te passar as regras. Primeiro lugar, vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Não temos tendência todas as vezes que o ADX for cainte e menor que 32 ou estiver por baixo das outras duas linhas. Todo o outro universo imaginável nós temos uma tendência, seja uma tendência tesuda assim bem em pé, como também pode ser uma tendência mais demi-bombê, com uma inclinação menor. Quanto mais em pé, melhor vai ser a nossa velocidade do trade. Mas nós temos tendência, tá? Para operar, eu sempre quero que tenha tendência e seja acelerante. Então, vamos ler. A gente vinha sem tendência porque estava por baixo, nesse momento passou para cima. Ah, o ADX vale quanto aqui neste momento? Né? Está valendo lá 15 na minha linha, qualquer coisa assim. A gente tem tendência? Tem. Embora ele seja baixo, seja menor do que 32, ele é subinte, não é cainte. Porque a cláusula de não ter tendência é ADX cainte e menor que 32. É igual cheque. Tem que assinar os dois. Um e o outro. Então tem que ser cainte e menor do que 32. Não é cainte ou não. Tá? É cainte e menor que 32. Por debaixo. Então a gente está sem tendência. Na hora que entrou, embora ele seja menor que 32, ele é subinte. Então não se encaixa na cláusula de não ter tendência. Aliás, esse é o momento mágico. Na hora que a tendência pega e entra, é aí que dão as andadas boas de mercado, quando isso acontece. Não quer dizer que a tendência não pode estar caindo, o movimento da invertida voltou a acelerar, é bom. Mas essas entradas que dão assim são muito mais legais. Então, a gente precisa entender que quando não houver ou não tem tendência, ou tem. Isso aí é claro, óbvio, né? Não tem muito o que falar. Com as regras para ver que não tem tendência, cainte menor que 32 e por baixo das outras duas linhas. Todo o outro universo possível e imaginável, nós temos tendência firmada. O ADX é um indicador, ele vai a números grandes lá de ADX, eu já vi 82, 86 até eu já vi, nunca vi maior do que isso. Porque chega em determinados níveis, os indicadores outros cansam e aí eles são obrigados a dar uma riada para ganhar força. Como se agachasse para dar um pulo. Mais ou menos esse o raciocínio. O DMI é importantíssimo para você ver, ele é o presidente da nossa empresa e ele dá essa informação de compra e venda e dá informação de tendência. Vou falar só uma vez, porque eu não falei ainda, né? A gente não tem tendência quando for cair de menor que 32 e andar por debaixo das outras duas linhas. Todo outro universo possível e imaginável nós temos tendência cravada, seja tesuda, seja mais ou menos, seja uma merda. Mas nós temos tendência. A leitura é essa. Agora, tem mais uma coisa muito legal nesse indicador. Por isso é que ele é meu presidente. Ele é do cacete. Você está vendo aqui, ó, todas as horas que o ADX estava subindo e fez um kick. Todas as vezes que isso aconteceu, dá uma olhadinha aqui no gráfico, e não precisa ser na parte de cima, pode ser aqui por dentro do trade, não precisa ser lá em cima, pode ser aqui. A gente vai perceber que todas as vezes, ou seja, 100% das vezes, eu não estou falando 100% porque é 98, estou dizendo que é 100 porque é 100. 100% das vezes que a gente tiver um kick na parte de cima do ADX, como se ele estivesse subindo, bateu no teto e está voltando, nós temos um topo ou um fundo. Obviamente, pessoal, que na hora que a gente tem uma venda, quando a gente tem um kick, a gente está mostrando um fundo. Porque o mercado não pode cair e fazer topo. Ele cai e faz fundo. Quando a gente está dando uma compra e que a gente tem um kick do ADX ali em cima, a gente está tendo o quê? Um topo. Agora, vamos ver se é verdade o que eu estou falando para vocês. Vou comprimir um pouco mais para a gente pegar outros pontos. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um kickzinho dentro de uma compra. Então isso aqui, oh meu Deus, isso está sempre no lugar errado, é impressionante. Ele nunca está onde eu quero. Vamos lá, na boa. Então, aqui, a gente teve um primeiro kick aqui, tá vendo lá, ó? Tá vendo o primeiro kick? Olha lá, o mercado estava aqui e deu essa riada. Nós tivemos outro kick aqui, ó, dentro de uma compra ainda. Então são topos. Olha lá, a gente estava fazendo outro topo. Vamos ver aqui, um aqui embaixo, aqui no meio, ó. Aqui, ó, tá vendo que fez um kick? Olha lá, outro topo. A informação dele dizer para você topo ou fundo não interfere na informação se tem tendência ou não tem. Vamos ver aqui na venda, ó, a gente tem que ter outro fundo aqui, ó. Olha lá, outro fundinho, tá vendo? Olha aqui, a gente tem que ter mais fundo aqui, ó. Porque a gente tem outro kick aqui, ó lá. Então, bicho, vou falar uma coisa para você. Volta aqui para mim. Se você tiver um cachorro e o cachorro, quando o mercado estiver fazendo um fundo, ele der um latido, quando ele fizer topo, ele der 2 latidos,
meu irmão, você está rico milionário. Eu estou acabando de entregar esse cachorro para vocês. Então, todas essas informações vão ser muito úteis para você se ajudar a ganhar dinheiro. Então, vamos dar uma relembrada? No ADX, que a gente vê se existe tendência ou não. E a gente sempre tem tendência desde que o ADX não seja cainte e menor do que 32. Ou que ele não esteja andando debaixo das outras duas linhas. São as duas cláusulas para não ter tendência. Todo o resto nós temos tendência. Ele mostra para a gente a compra e as vendas. E todas as vezes que a gente tiver um kick no lado de cima do ADX, lá em cima no teto, nós temos um topo, um fundo. Acabei de provar isso para vocês. Os kicks que acontecem embaixo, esquece, deixa para lá. Então esse aí, bicho, é o DMI. É muito importante que você também veja essa aula várias vezes para você gravar bem esses conceitos de haver tendência ou não. E não se esqueça, a gente só vai operar com tendência existente e acelerante na hora de a gente entrar no trade. Tá bom, pessoal? Esse gráfico é do cacete. Vamos pro outro.